Olá, bom dia, tudo bem? Hoje aqui na terça, Diagnóstico na Prática, eu vou falar sobre uma pergunta que apareceu aqui e eu vou responder essa pergunta hoje. Psicanalistas podem emitir laudos, podem fazer as avaliações psicológicas que finalizam com laudo em caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico, né? Teve uma postagem que a gente fez aqui na Brinquedos e uma pessoa perguntou, eu respondi, gerou ali algum diálogo sobre isso, né? Não foi uma discussão, uma conversa sobre isso. E aí eu acho interessante trazer essa informação para pais e para profissionais, às vezes não os profissionais da psicologia, né, apesar que também existe muito essa dúvida, mas os profissionais que compartilham a avaliação multidisciplinar em caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico, fonos, TOs, entre outros, né? Então, para responder essa pergunta, é importante que a gente balizar um saber sobre a psicanálise, né? Então, a psicanálise, ela é uma abordagem, né? Então, uma linha de pensamento aí, se é que a gente pode falar assim, dentro da psicologia. E ela é também um curso fora da psicologia. As pessoas às vezes associam psicanálise à psicologia exclusivamente. E não é desta forma. Então, eu sou psicanalista. Quando uma pessoa diz assim, eu sou psicanalista, a pergunta é, você é psicólogo, psicanalista, né? Segue essa abordagem, assim como existem várias abordagens na psicologia, sei lá, fenomenológica, a comportamental, a psicanálise. Então é uma linha aí de pensamento que vai balizar suas ações, as suas tomadas de decisões, enfim. Ou você é psicanalista, que é uma profissão que a pessoa não precisa ser psicólogo. Existem cursos de toda ordem, existem cursos extremamente rigorosos, são 4 anos de formação, a pessoa precisa ter nível superior para fazer esse curso de psicanálise, né? Precisa fazer a própria análise, anos aí, enfim, até conseguir o passe, enfim. E existem cursos que o pessoal faz na internet mesmo, né? Eu já vi alguns currículos com lá curso de psicanálise 6 meses por uma instituição religiosa que ministrava esse curso, né? As coisas que nem casam aí. Então, quando a gente fala em psicanalista, o que a gente precisa perguntar, e foi a minha resposta, né? Tem a ver com essa pergunta. Essa pessoa psicanalista, ela é um profissional da área da saúde, psicólogo, que segue abordagem psicanalítica, ou ela é um psicanalista que pode ser um engenheiro, um professor de história, um dentista que tem formação superior e ele foi fazer a formação de psicanalista, que são lá 4 anos, enfim, para fazer exclusivamente terapia de ordem psicanalítica, que não é psicólogo. Então, essa diferenciação é importante, não é exercício legal da psicologia, porque essa pessoa, ela não diz eu sou psicólogo, ela diz eu sou psicanalista, né? Então, a pergunta é, um psicanalista pode avaliar crianças, emitir laudo em caso de suspeita de TEA, porque nós psicólogos podemos, né? Fazemos o laudo é o resultado da avaliação psicológica, o laudo onde a gente vai construir ali todos os saberes baseados na ciência para dizer qual é a nossa hipótese diagnóstica daquele caso. Então a primeira pergunta é a seguinte, essa pessoa é um psicanalista de nível superior que fez o curso de psicanálise ou essa pessoa é um psicólogo da abordagem psicanalítica? E só isso já gera algum tipo de polêmica, né? Porque existem as intervenções no autismo que têm evidência na ciência e tem as intervenções no autismo que não têm evidência na ciência. Então, por exemplo, o plano de saúde, ele só paga os casos que são judicializados, eles só pagam as terapias que têm evidência na ciência. Né, polêmicas à parte com relação à psicanálise, não é sobre isso. Então, não é sobre intervenção que é esse nosso papo aqui.
A conversa pode fazer a avaliação? Isso é um bololô de dúvida, né? Porque as pessoas já confundem avaliação diagnóstica com avaliação para intervenção, com a própria intervenção. Então, se um psicólogo, psicanalista, psicólogo da abordagem psicanalítica, se ele sentir que ele tem expertise para fazer aquela avaliação, avaliar desenvolvimento, por exemplo, existe a psicologia do desenvolvimento, existem profissionais especialistas em desenvolvimento, né? Não necessariamente esse profissional é um psicanalista, né? Então existem as especializações aí, mas também existe a experiência do profissional, os cursos, enfim. Um profissional psicólogo, psicanalista, da abordagem psicanalítica, ele tem habilitação para fazer essa avaliação, sim. Eu não estou falando de capacidade técnica para fazer uma boa avaliação, isso também difere de pessoa para pessoa, né? Mas ele pode, por ser psicólogo. Então, o fato de ser psicólogo permite que esse profissional faça a avaliação, sim, e emita um laudo da psicologia, da sua parte, dizendo a sua hipótese diagnóstica, enfim. O laudo tem os seus critérios específicos, né? Então ele tem que ser pautado na ciência, os instrumentos que você vai utilizar, a sua conclusão. A gente, em geral, utiliza o CID e o DSM, que são os guias, as publicações para a gente usar aqui no Brasil. Enfim, então o psicólogo, o psicanalista psicólogo, ele vai precisar se pautar ali no que a psicologia, que é a graduação de base dele, diz, assim como alguém da fenomenologia ou alguém da comportamental. O psicanalista, que não é psicólogo, que não é profissional da área da saúde, não é profissional da área da saúde. Então, não que ele não possa fazer o laudo, né? Então, a questão é muito mais do imperativo de consciência de cada um, né? Porque ele pode ir lá escrever um laudo. A psicanálise fora dos cursos da área da saúde, né? Então, por exemplo, um psicólogo psicanalista, ele está sendo monitorado, vamos dizer assim, pelo CRP. Ele tem que seguir as regras do Conselho Regional de Psicologia. Então, tem conselho, tem lei federal que determina o que é a profissão, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, a nossa área de atuação, se a gente pode dar um laudo, sim, a gente pode emitir, por exemplo, atestado de 15 dias, sim, a gente pode. Então, tem uma legislação que diz que sim. Lá na psicanálise, não abordagem dentro da psicologia, né? Sem a psicologia de base, não tem, né, conselho, não tem lei federal, não tem nada. Então, assim, quem diz que ele pode ou não fazer, não diz muito, né? Então, a gente sabe quem pode, mas ninguém diz que não pode. Assim como, eu nunca me esqueço de um professor, supervisor, que ele dizia assim, você pode colocar uma plaquinha na sua casa e dizer que você trata autismo. Você pode colocar uma plaquinha no portão da sua casa e dizer que você trata distúrbio do sono, que você trata ansiedade. O que você não pode fazer é dizer que você é psicólogo, sem ser, né? Então, sei lá, você coloca lá uma banquinha na porta e diz assim, trato distúrbios do sono com susto. Você está fazendo exercício ilegal de qual profissão? Você não está dizendo nada, você está dizendo que você é psicólogo, você está dizendo que você é XYZ, não, você está dizendo que você trata distúrbio do sono com susto. E se você vai lá e a pessoa vai lá e paga, sabe exatamente o serviço que você está oferecendo, você não está dizendo para essa pessoa que você não faz aquilo que você está se prestando, cabe a pessoa escolher. Assim como tem várias terapias alternativas aí, complementares e alternativas, que se predispõem a tratar várias questões da ordem mental e emocional. E muita gente escolhe, vai lá, testa, lê, enfim. Independente da ciência de ter comprovação científica. O que não pode é um profissional dizer que ele tem uma formação que ele não tem. Então, se eu não sou psicóloga, por exemplo, se eu fosse psicanalista sem ser psicóloga, e eu dissesse assim, por exemplo, e eu não fizesse questão de explicar para um pai, isso também acontece bastante, a gente faz avaliação multi aqui, acontece, seu filho já fez tratamento? Já. Ele passou 1 ano, fazia terapia. E aí você vai ver, era psicanalista, não era psicóloga, psicanalista. E aí, foi uma escolha da família, enfim.
E quando a gente vai conversar, né, por exemplo, já aconteceu casos de eu pedir o relatório para essa profissional que acompanhou a criança 1 ano, porque o laudo já não tinha dado para a mãe. Mas pedi um relatório, não tinha muito tempo para conversar, e eu pedi um relatório. E ela disse que ela não fazia relatório, que ela era psicanalista, ela não fazia relatório. E aí eu fiquei pensando, bom, os psicólogos são obrigados a fazer os relatórios, são obrigados a dar a qualquer tempo para esses pais, enfim. E aí eu perguntei, mas você é psicóloga? Não, eu sou psicanalista. Ela tinha formação inicial de administração de empresas e fez lá os 4 anos de curso de psicanálise e era psicanalista, atendeu a criança durante 1 ano. A mãe não sabia, mas não foi exatamente um engodo ali, não foi um engano. Foi uma falha na comunicação, né? Então assim, eu sou lá psicanalista, tenho a minha plaquinha e alguém vem me procurar, é uma dúvida muito comum de pais, até de profissionais da área da saúde, não psicólogos, não habituados com essa linguagem que eu tô falando aqui, não compreender o que é psicanálise e não psicologia, o que é psicologia. A própria psicanálise refuta um pouco as questões relacionadas à psicologia, né? Tem muita coisa, minha formação inicial foi de psicanálise, então quando eu fui estudar psicanálise eu vi que muita coisa que a psicologia bate de frente, psicanálise e psicologia batem de frente em muitos aspectos, né? Quem é psicanalista sabe sobre isso, né? Porque, enfim, a gente vai extrapolar aqui o nosso objetivo se eu entrar por essa trilha. Então, um psicanalista, ele deveria explicar para esse pai, olha, eu não sou psicólogo, eu sou psicanalista, isso é uma outra coisa, enfim. Porque já aconteceu, e não foi uma vez só, de pais desconhecerem que um psicanalista, não psicólogo, é diferente, que ele não pode ter reembolso do convênio, por exemplo, se não for psicólogo, né? Então, muitas vezes os pais descobrem aí, quando vão pedir um recibo, e aí não tem a formação na área da saúde, né? Porque mas ele me enganou, porque ele não é psicólogo, é um charlatão. Não, existe a psicanálise, e enfim, vai quem quer, né? Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa separar em avaliação e intervenção. Isso não quer dizer que um psicólogo com um olhar psicanalítico não possa fazer uma avaliação, identificar sinais de risco, fazer um laudo. Não quer dizer, né? Pode ser, né? Pode ser. Agora, a intervenção já tem aí evidências, né, de que não é esse o tipo de abordagem, apesar de, né, a gente ter aí instituições super renomadas, né, que atuam nessa linha, tem muitos pesquisadores mundo afora tentando aí, mas ainda não. Então, por exemplo, o convênio nem judicializa, o judiciário nem judicializa essas questões, são sempre relacionadas às terapias que têm evidência científica. Aí, em geral, a terapia, a ciência ABA, que tem já comprovação científica, que nas judicializações são as que saem ali como indicada. Então, essa informação é importante para pais, né? É importante também para profissionais de outra área, como por exemplo fonoaudiólogas e terapeutas ocupacionais, para entender direitinho aonde que a psicanálise se encaixa nas formações de psicólogos e não psicólogos. Não é a mesma coisa. Existem profissionais muito bons dentro da abordagem psicanalítica, formação psicólogo com abordagem psicanalítica. Quando a gente fala de autismo, isso não é o ideal. Mas a gente não pode falar que um profissional psicólogo com abordagem psicanalítica não possa fazer um laudo de avaliação psicológica com uma criança com sinais de risco e atrasos do neurodesenvolvimento. Isso vai depender muito mais da expertise dele, da capacidade dele, enfim,
né? Porque a gente se pauta lá no DSM-5, que é a nossa publicação oficial, nosso guia nosológico. E isso, ali no DSM-5 não tem abordagem, né? Não tem nenhuma abordagem, na verdade. Então, independente disso, o profissional pode fazer sim. Já aconteceu também de muitos profissionais que seguem a abordagem psicanalítica, quando a gente abre curso, perguntarem. E eu acho muito, muito bacana essa interação. Olha, esse curso, o curso que eu ministro aqui na Brinquedos, de diagnóstico de transtorno do espectro autista, é de qual abordagem? E a minha primeira resposta é de nenhuma. A abordagem científica, onde todos os profissionais da área da saúde e educação devem seguir, que é o DSM-5, né? Então, a forma de interação com a criança, a organização dos brinquedos, os formulários, a entrevista inicial, tudo que a gente faz, que são os nossos protocolos ensinados no curso, eles seguem as novas, os artigos, os protocolos, os estudiosos sobre o autismo, e não especificamente uma abordagem. A minha abordagem, ela pauta o meu olhar clínico, mas não uma avaliação. A avaliação psicológica, ela tem que ter alguns momentos, né? Agora, qual é a forma que você vai fazer isso? Então, por exemplo, a avaliação no brincar, né? Então, a gente vai observar alguns comportamentos ali na criança. Então, aí, a observação do comportamento. Diagnóstico do autismo é observável, observação clínica comportamental. Comportamental não no sentido comportamental, ABA, né? Ou ciência comportamental. No que essa palavra concreta mesmo, o que essa palavra quer dizer? Observar a interação, observar os comportamentos, né? E aí, muitas vezes, acontece de alunas que são da abordagem psicanalítica, alunas não, antes, né? Antes de se tornar aluna, checar e aí falar assim, não tem interesse, porque eu pensei que era da abordagem psicanalítica, enfim, não sei direito aí como não seguir o nosso manual nosológico, ou como enfiar a psicanálise ali dentro, né? Talvez seja porque eu não sou psicanalista. Mas a minha abordagem, ela não pode influenciar na avaliação. A avaliação, ela é neutra, né? A gente tem que seguir ali os critérios para fazer essa avaliação, tá bom? Eu vi aqui, deixa eu ver se tem perguntas, eu acho que não. Na quinta-feira, eu vou dar alguns recadinhos aqui. Na quinta-feira eu vou falar sobre a idade para fazer essa avaliação. Essa pergunta é bastante comum das alunas lá no curso. Qual idade? A partir de qual idade que eu posso fazer essa avaliação e colocar ali uma HD com firmeza? Bebês, né? Um ano e pouquinho, não é muito cedo, tem uma idade correta, quando é que a gente pode fazer isso? Então, às vezes os pais perguntam também, uma criança de um ano e meio, é muito cedo, tem que esperar até os 3 meses, tem neurologista que já falou para paciente que veio aqui fazer a avaliação, esperar até os 7 anos para fechar, vai fazendo enquanto isso, né? Vai fazendo, mas não fecha, não dá laudo, a mãe não consegue as terapias e a criança fica lá até os 7 anos sem intervenção, se ninguém, enfim, abre os olhos dessa família, né? Então, na quinta-feira eu vou falar sobre a idade, pra gente fechar esse diagnóstico, contar um pouquinho da experiência que nós temos aqui na equipe de avaliação multidisciplinar e vou trazer, obviamente, informações pautadas dos estudiosos do momento, né, o que eles estão falando, em que momento fechar, como fechar, quando não fechar. Então, na quinta-feira eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Lembrando que nos links aqui da nossa página no Instagram tem o link para nossa comunidade Diagnóstico TEA, onde ficam gravadas todas as aulas que eu dou aqui de terça e de quinta. Então, essa aula fica disponível até a semana que vem, depois ela vai lá para a comunidade. E é de quinta também, então nós já temos lá mais de 75 aulas, de todas essas aulas que eu tô aqui conversando com vocês e falando sempre sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ok?
Então tá bom, gente, eu agradeço a participação de todos e espero vocês na quinta-feira, 18 horas, pra gente falar um pouquinho sobre a idade ideal para fechar esse diagnóstico do transtorno do espectro autista. Tem idade ideal? A partir de que idade que a gente pode fazer a avaliação? Tá bom? Tchau, tchau!